os judeus iriam aumentando o território e a gente tem hoje lá na região a população palestina com pouco mais de 20 a 25% do território e os judeus ocupando o restante do território. Então, sua pergunta, o conflito começa de fato com a formação do Estado judeu em 48 e automaticamente o fim do Estado palestino. Talvez se os árabes tivessem aceitado essa divisão que a ONU fez em 48, não teríamos o conflito. Mas também é difícil a gente julgar alguém perder 50% do território e aceitar de maneira pacífica. Então, o contexto é esse aí, formação do Estado judeu em 1948. Olha, já para a gente ter a iniciativa de trazer o professor, a turma do Colégio Dídimo Mascarenhas. Tá ouvindo a gente aqui, já parabenizando você. Então, falamos sobre Israel, como foi criado, foi lá o conflito. Agora, o que é o Hamas? Vamos lá. Deixa eu mandar logo um abraço pro pessoal do DIV, meus alunos lá do primeiro ano, né? Também do segundo e terceiro que a gente vai discutir. E um abraço para os colegas lá também, desse colégio muito bom que eu ensino, lá em Chapada. Pessoal, o Hamas, durante os conflitos, e aí você percebe que os conflitos começaram em 48, né? Até 2023 nós temos conflitos. Um maior, outro menor. O Hamas ele foi criado entre 87 e 88. Então, nasceu como um movimento filantrópico, né? Nasce como um movimento para tentar, de alguma forma, ajudar a população palestina e exerce essa função filantrópica até hoje, né? Mas ele começa a se estabelecer como também um movimento terrorista. Então, tivemos em 87 um movimento ali na região da Palestina chamado Intifada. O que é Intifada? É a própria população palestina se envolvendo no conflito sem armas, utilizando paus, utilizando pedras, que na realidade é a população dizendo o seguinte: nós queremos um Estado, nós queremos ter um território para sobreviver. Então Israel aumentou o seu território devido aos conflitos e a população palestina pobre, ela começa a se envolver sem necessidade de intervenção militar, ela mesma se envolvendo. Por que eles fazem isso? Numa tentativa de mostrar para a mídia que a população palestina quer a resolução do conflito. E aí o Hamas, ele surge nesse momento, se aproveita desses conflitos populares e começa a aparecer, e a partir daí começa a fazer ações armadas, né? Ações terroristas. Então o Hamas hoje ele tem mais ou menos 20 a 30 mil combatentes. O Hamas é um grupo sunita, porque dentro da religião islâmica, que é a religião da população palestina, há vários ramos religiosos. Você tem os xiitas, que é um grupo assim mais ortodoxo, mais apegado ao Alcorão, e os sunitas, que é um grupo que usa dois livros, o Alcorão também e os sunas. Então eles são mais moderados do ponto de vista religioso. Não quer dizer que sunita ou xiita é terrorista, não. São apenas grupos religiosos. Agora, dentro dessas vertentes religiosas, nós temos alguns grupos terroristas. E o Hamas aparece daí, né, se aproveitando desse contexto, se transforma num grupo terrorista que tem apoio do Irã, que é um país que odeia Israel, e tem apoio também do Catar. Catar, para as pessoas lembrarem, é o dono do PSG, onde o Neymar jogou. Então, há envolvimento de outros países nesse conflito. Então, o grupo Hamas ele tem mais ou menos de 20 mil a 30 mil combatentes. Ele hoje se instala na região da faixa de Gaza, que é uma região pequenininha, ocupada por 2 milhões de habitantes. Estava até falando com vocês nesse instante, do tamanho de Gavião, menor que Riachão, menor que Coité. Então são 364 quilômetros quadrados, um território muito pequeno, abriga 2 milhões de pessoas e é uma faixa onde fica uma população palestina, grande parte da população palestina, né? 2 milhões de habitantes. E o Hamas está ali dentro. Ele ocupou Gaza desde 2006, tivemos uma eleição lá, o Hamas prometeu ir para uma via mais democrática, mais moderada, não cumpriu, a população acreditou, porque a população palestina não quer guerra, quer paz, mas o problema é esses grupos terroristas. Então o Hamas ele tem atuado fortemente. Israel, para combater o Hamas, tem usado de truculência na região de Gaza, porque se utiliza da ideia de combater os terroristas, mas acaba, na verdade, matando milhares de cidadãos. Então, atuando, atacando, vai fazer o quê? Teria outras formas na minha visão, principalmente tentar impedir que o dinheiro chegue na mão dos Hamas, o dinheiro que vem do Irã e também da região do Catar. Olha, 8 horas e 17 minutos, nós estamos entrevistando o professor de História Biel,
E o senhor falou do tamanho da faixa de Gaza. E por que essa faixa de Gaza é tão importante? Por que essa guerra toda, professor? Vamos lá, na realidade a importância é o território como um todo. A gente pode usar até a questão religiosa, né? Porque, por exemplo, a terra de Canaã é a terra prometida para os judeus de acordo com a Bíblia, né? Então, os judeus, mesmo tendo saído desse território lá em 136, né? Então 1900 anos atrás, eles tinham desejo de voltar. Inclusive havia até um debate na teologia, porque tem uma passagem que diz que os judeus iriam novamente se estabelecer num território vindo de várias nações. Isso aconteceu, porque teve judeu daqui do Brasil, inclusive quem divide o Estado de Israel, quem faz o Estado de Israel é um brasileiro, Oswaldo Aranha. Ele que foi o consultor da ONU para fazer a divisão. E aí, para os judeus é um território importante, né? O território por onde a população judia ocupou, baseado nas questões bíblicas. Para os muçulmanos, no caso aí os palestinos, é o território vinculado a Maomé, né? Há uma crença que Maomé, né, encontrou Abraão, encontrou Jesus em Jerusalém, né? E lá ele acaba tendo a comunicação com esses grandes nomes e vai começar a professar a religião islâmica. E é um território importante também para os cristãos, porque foi por lá que Jesus passou. Então Israel tem essa importância histórica. É tanto que a gente chama de Terra Santa, né? Apesar de tantos conflitos. Do ponto de vista geográfico histórico, é uma região importantíssima, nem tanto pelo que tem na terra, mas pela sua localização. Fica entre o mundo africano, próximo ao mundo europeu e próximo também à Ásia. Então, estrategicamente é importante. Se você avaliar, todos os países da região do Oriente Médio são muçulmanos, só Israel é judeu. A gente até fica assim, como é que Israel consegue sobreviver com tantos inimigos naquela região? E aí você tem o seguinte, para a população ocidental, no caso dos Estados Unidos, há uma importância que Israel sobreviva, porque é uma ligação dos americanos com a população judia. E o território em si a gente divide em 3 regiões. A gente divide faixa de Gaza, a faixa de Gaza, que é o território onde fica a maioria dos palestinos, a Cisjordânia, que é uma região onde tem palestinos e judeus, e nós temos outro território que é chamado de Israel, propriamente dito. Então, a importância ali, meu querido Ricardo, é a questão religiosa, a questão geográfica e do ponto de vista histórico, esses 2 povos, muçulmanos e, que no caso são os palestinos, a gente chama de muçulmanos, palestinos e árabes, eles consideram o território um local da sua sobrevivência desde o século VII. Para os judeus é a terra prometida. E se a gente for mais a fundo, judeus e palestinos são irmãos, porque todos os dois veem Abraão como pai. Isaac que é filho de Abraão, seria o grande nome da população judaica. Ismael, filho de Abraão também, é o grande nome da população muçulmana palestina. Então nós temos uma briga ali entre irmãos, que já conviveram muito bem, viu? Durante muitos anos, durante o período do Império Turco-Otomano, que sobreviveu até a Primeira Guerra Mundial, judeus e palestinos viviam bem, claro, grande maioria da população palestina e uma minoria de judeus. A partir de 48, essa situação acaba se invertendo, os conflitos começam a aparecer. Pode agradecer a ela, pode ficar à vontade. Pronto, grande Tonha, trabalhamos junto no hospital e hoje trabalho com a filha dela, a professora e coordenadora Annalise, que trabalha comigo em Chapada. Biel, agora a guerra em Israel, ela pode interessar outros países da região ali? Sim, nós temos a comunidade árabe, né? Alguns países já têm uma relação hoje com Israel, o Egito, que foi inimigo de Israel. É tanto que, próximo à faixa de Gaza, nós temos a Península do Sinai, né? Local até onde Moisés recebeu, né, os 10 mandamentos. Então, o Egito hoje tem uma boa relação com Israel, a Arábia Saudita melhorou as relações com Israel, mas a maioria dos países árabes querem o fim do Estado de Israel, né? Querem que a população palestina se estabeleça ali como grande dominante. Já o mundo ocidental, né, principalmente os Estados Unidos, apoia a sociedade israelita. O grande medo é o seguinte, que essa guerra pode deflagrar, né, um conflito maior, porque o que a gente percebe é China, Rússia, Irã, são países que pendem para a sociedade palestina.
né, querem a formação do Estado palestino. E nós temos o mundo ocidental, principalmente os Estados Unidos e a União Europeia, que tem uma relação mais próxima com Israel. O grande medo é uma intervenção, né, maior dos países externos. E isso deflagrar um conflito ainda mais pesado, porque aí tem o perigo, meu querido Ricardo, de ter a utilização de armas nucleares. Porque o Irã, há um debate se tem ou não capacidade nuclear, Israel tem capacidade nuclear, China, Rússia tem capacidade nuclear e os Estados Unidos também. Então podemos ter um conflito maior, o que seria, né, algo apocalíptico, né, a terceira guerra mundial. A gente até pedia para ele dar algumas aulinhas, né, junto comigo, era muito legal. Então, de fato, Marcos, o papel norte-americano é um papel importante. Os americanos, eles tendem a ser mediadores, né? Já tentaram estabelecer uma política de paz. É tanto que em 93 nós tivemos um encontro entre Yasser Arafat, que era o líder da OLP, Organização de Libertação para a Palestina, que hoje é chamado de Autoridade Palestina, e é quem tem ali um certo controle sobre a Cisjordânia. E esse grupo é inimigo do Hamas, então é um grupo moderado. E aí em 93, esse encontro em Yasser Arafat, que já até faleceu, com Isaac Rabin, parecia que a paz ia ocorrer, né? Houve uma tentativa de dividir territórios, né? Mais ou menos seria a faixa de Gaza para os palestinos e a Cisjordânia, ali onde fica Jerusalém, ficaria na mão dos árabes, né, da OLP, e Jerusalém ficaria para os dois países, para as duas nações. Mas só que não aconteceu de fato. Isaac Rabin, que era judeu, foi assassinado por um judeu, né? Um judeu fanático, matou Isaac Rabin porque não queria paz. E aí, depois com a morte de Isaac Rabin, dificultou essa relação de paz. Mas os americanos, eles sempre tendem a defender a política israelense, porque é como se Israel fosse um pouco dos Estados Unidos no Oriente Médio. E aí você tem o interesse norte-americano não deixar aquela região solta, né, para talvez uma aliança mais próxima da população árabe com os chineses ou também com a questão da Rússia. Outro ponto importante é que muitos judeus viveram nos Estados Unidos. Então, os judeus comandam bancos, comandam a mídia, né, nos Estados Unidos. Os judeus têm uma relação muito próxima lá na região norte-americana. E os judeus de lá exigem, né, que os norte-americanos apoiem, né, que o Estado de Israel continue a existir. Principalmente os grupos mais religiosos. É tanto que Trump, quando era presidente, ele queria que Jerusalém se tornasse a capital de Israel, porque a capital é Tel Aviv. E aí Jerusalém, a ideia é que seja dividida entre os dois povos, palestinos e judeus. Se transforma em capital de Israel, Israel comandando de maneira única, você pode ter um problema bélico, né? Porque os dois países, os dois grupos se interessam pela região. E por outro lado, né, nós temos a questão do petróleo na região. Então, para os americanos manter Israel lá, também ficar de olho naquela região ali que tem muito petróleo e é importante para a economia mundial. Para você ter uma ideia, Ricardo, antes de formar o Estado de Israel, se pensou onde colocar a população judia, antes de levar de volta, né, através do movimento sionista, para Israel. E havia 3 regiões. Pensaram em Uganda, na África, pensaram na Argentina e também pensaram em colocar nos Estados Unidos, mas o movimento sionista venceu e a população judia ela volta para o seu território de maneira assim avassaladora. Quase 1 milhão de judeus voltam a partir de 48 e vão ocupar uma região que tinha também quase 1 milhão de palestinos. Então imagine, dividir um território para 2 nações, 2 povos diferentes, não era uma questão simples. A ONU tentou fazer isso e infelizmente não deu certo. Olha, dona, vamos por lá. Com uma fera dessa aqui, né, doutor Marcos Limeiro, qual seria uma possível solução para o fim desse conflito entre israelenses e palestinos, Biel? Vamos lá. A tentativa de restabelecer as fronteiras de 1948, né? 53% para os judeus, 47% para os palestinos. O problema é que depois de 4 grandes guerras, depois de formação de grupos terroristas, então aqui eu vou citar rapidamente alguns grupos terroristas. O Hamas, que você lembrou, aí você tem a Jihad Islâmica, que também atua na região de Gaza, e você tem o Hezbollah, que atua no Líbano.
que é um grupo que também não gosta de Israel, inclusive lançou foguetes em Israel aí nos últimos dias. Aí do outro lado, nós temos também o Estado judeu, que exerce em alguns momentos uma política que ataca a população palestina. Por exemplo, na Cisjordânia, Ricardo, foi criado um muro. Você tem um muro na Cisjordânia que ele percorre 753 quilômetros. Para quê? Para impedir passagens, entre aspas, de grupos terroristas, mas que destrói a vida de muita gente. Então, eu vim para aqui, para a rádio, minha casa é aqui do lado. Imaginemos que de uma hora para outra fosse construído um muro e eu tivesse que dar uma volta, vamos brincar aqui, lá na Bela Vista, para encontrar um ponto de passagem policial para chegar até a rádio. Então tem gente que perdeu tudo, perdeu o comércio, perdeu a escola, perdeu o seu cotidiano. Tem gente que tinha na sua frente territórios que ele podia visualizar e de uma hora para outra foi construído um muro de 8 metros. A vida dele se perde, né? Então ele tinha um comércio ali, ninguém vai, porque para chegar ao comércio dele tem que passar por um ponto policial. Então são 753 quilômetros que divide bairros, divide cidades, criado por Israel para, segundo Israel, impedir os grupos terroristas. De fato, depois que o muro foi criado, diminuiu a atuação de grupos terroristas na Cisjordânia. Só que isso acaba com a vida do palestino. Por outro lado, o palestino que mora na Cisjordânia, ele não tem a mesma cidadania do israelita. Então a vida dele é diferente. Eu contava para minha turma do primeiro ano, né, e para alguns alunos lá do Dídimo, galera boa, que tem um casal, a menina é cristã e o marido ele é palestino. Eles moram em Jerusalém, ela mora no bairro cristão, ele mora no bairro muçulmano. Ela não pode dar carona para ele no bairro cristão, no bairro judeu, nem no bairro armênio. Eles não podem viver juntos, porque para ele viver no bairro muçulmano, ele teria que ter cidadania israelita. Mas ele não quer perder a cidadania palestina. Aí eles estão morando em casas diferentes. Ela mora num bairro, ele mora em outro. Então, essas leis atrapalham a resolução. Claro que, por outro lado, a ação de grupos terroristas dá a Israel a possibilidade de criar essas leis. Israel fala, eu estou me defendendo, estou defendendo minha população e defendendo também os próprios palestinos que não querem conflitos. Mas, ao mesmo tempo, essas restrições atrapalham a vida do cidadão. Então, para a resolução dos conflitos, tinha que os dois sentarem, ceder, né? Então, é uma questão muito complexa. Depois de tantos anos de guerra, para ter uma mediação, tinha que ser uma mediação da ONU, mas o Estado de Israel não confia muito na ONU. Os palestinos têm um problema dos grupos que usam a violência, apesar da população judia, população palestina, querem a paz, né? Então 6 milhões de judeus, 6 milhões de palestinos querem viver tranquilamente sem conflitos. O problema são as ações, em muitas vezes truculentas, do Estado de Israel, afirmando que está se protegendo, e as ações terroristas de muitos grupos palestinos que impedem a promoção da paz. Olha, a professora Yolanda está ouvindo a gente também, diz que ele admira muito. Professor, nós já estamos chegando ao final da nossa entrevista, já vou logo intimar, viu? Vai voltar em outras ocasiões aqui para a gente falar sobre outro tema, porque depois de uma aula dessa aqui, teremos muita coisa boa. Já estou pensando em um quadro, hein? Para a gente trazer, quem sabe, trazer você aqui semanalmente. Então, assim, suas considerações finais, o que ficou, acho que deixou de ser perguntado aqui, que acompanha agora, professor. O interessante é a gente perceber que os palestinos não são terroristas, né? Apesar de ter grupos terroristas dentro da população palestina. A faixa de Gaza é uma região muito complexa, inclusive para Israel atacar a população, o grupo terrorista Hamas, Israel ele tem capacidade de fechar, por exemplo, as fronteiras. Nesse momento, Israel ele impede de ter energia, impede de chegar água na região, dificulta a chegada de comida, afirmando que está tentando, né, impedir a continuação do Hamas. Só que isso prejudica 2 milhões de seres humanos. Por outro lado, há necessidade também dos países árabes condenarem o Hamas, né? O Hamas é um grupo terrorista. O Hamas se utiliza da população palestina como escudo. O Hamas mata crianças. Inclusive, em Gaza, as pessoas não gostam do Hamas, né? O Hamas foi eleito estabelecendo uma nova proposta que não cumpriu. E foram eleições fraudulentas. O Hamas domina Gaza desde 2006.
porque lá teve uma eleição entre Hamas e Fatah e o Hamas venceu. E aí ele utiliza de homens-bombas, o Hamas utiliza a população palestina de Gaza como escudo. E aí a gente sabe, né, que muita gente olha Israel, né, muitos religiosos olham Israel como também a questão apocalíptica, né, por conta dos conflitos representarem um território, né, extremamente religioso, mas que não conseguiu ter a paz desde 1948. Então, muita gente olha Israel e fala, ó, é um elemento realmente comprovado do que a Bíblia diz, né, sobre a volta de Jesus, a questão do Apocalipse. Então, esse conflito, ele não gera apenas uma questão política e econômica. É um conflito também que se estabelece como um elemento religioso, porque envolve duas das grandes religiões do mundo. Para você ter uma ideia, o islamismo é uma religião que se apegou de muitas ideias do judaísmo, porque o judaísmo é a primeira religião monoteísta da história. Depois vem o cristianismo, que é também uma vertente judaica, né, já que Jesus é judeu, e depois o islamismo. Então, o islamismo se apega de elementos judeus e de elementos cristãos para contextualizar o seu credo religioso. Então, são religiões que têm o mesmo tronco, né, que é o tronco abrâmico de Abraão, mas que infelizmente nesse momento estão em conflitos, não apenas do ponto de vista da região de Israel, mas até aqui no Brasil, né? A gente está vendo aí gente defendendo o Hamas no Brasil, outros achando que Israel pode fazer tudo, também não pode. A gente tem que ter uma consciência e lutar pela paz. Eu brincava com minhas turmas que aqui no Brasil o conflito entre árabe e israelense era apenas para ter o melhor hospital, ou Albert Einstein ou sírio-libanês. E a gente está entrando nas redes sociais numa discussão que não vale a pena, né? Gente defendendo o Hamas como se fosse o povo palestino, não é, e outras pessoas achando que Israel pode também agir de qualquer forma, também não pode. Israel tem que tentar se defender de uma maneira que não atinja a população palestina. Não é fácil, eu sei, mas tem que tentar políticas que possam agregar a população palestina dentro do território de Israel. Tenho vindo para participar com a gente. Um abraço, a nossa gratidão. Muito obrigado mesmo por nos atender ao nosso chamado. E saiba que vai voltar mais vezes, viu? Eu que agradeço e mandando um abraço para os meus alunos, né? A gente está discutindo lá com todas as turmas. Vou começar essa discussão com o segundo e terceiro. Já tenho feito com o primeiro, né? Discussão muito boa com a turma. E vou agradecer também aqui ao pessoal da VIP Têxtil, Rose e minha esposa, fizeram até um cardzinho, né? Para divulgar para a galera, né? Dando aquela moral. E muito obrigado mesmo. E assim, parabéns, né? A rádio abrir espaço para essa discussão. E eu quero que as pessoas reflitam, leiam mais, né? Tenham curiosidade sobre o tema. Então, um tema muito instigante. Às vezes a mídia fala assim de maneira rápida, sem aprofundar. Mas se vocês puderem fazer leituras, né, sobre o tema, é muito legal, porque é um tema recorrente aí na atualidade. No território palestino foram já 2.670 mortes, em Israel 1.400. Exército israelense já se prepara para atacar Gaza por terra, não é isso, professor? Então, nós estamos aqui ao seu lado e para o povo começar a entender o porquê de tudo isso está acontecendo, como foi criado Israel. Lá na antiguidade, e aí a gente vai pegar a Bíblia, é a terra de Canaã, a terra prometida, que foi ocupada pelos judeus depois que eles voltam do Egito. Moisés, né, faz aquela travessia, ele não chega a entrar na terra de Canaã, mas o povo judeu ocupou esse território. E aí, passaram-se muitos anos a ocupação do povo judeu naquela região. Os romanos invadiram esse território por volta ali do século 1 a.C., né? E aí os romanos ocuparam. Na época de Cristo, quem estava dominando essa região eram os romanos. E a gente sabe que ali, né, você tem uma nova vertente religiosa a partir de Cristo, que é o cristianismo. Mas os judeus não aceitaram o cristianismo. É tanto que nós temos lá a crucificação de Cristo. E é perguntado para os judeus, né, Pilatos, um líder romano, pergunta aos judeus: vocês querem que Jesus seja liberto ou que Barrabás seja liberto? E o povo judeu prefere Barrabás, porque viam em Jesus apenas um homem com boas palavras, na antiguidade, né? Esse território que a gente chama de Israel, lá na antiguidade, e aí a gente vai pegar a Bíblia, é a terra de Canaã, a terra prometida, que foi ocupada pelos judeus depois que eles voltam do Egito. Moisés, né, faz aquela travessia, ele não chega a entrar na terra de Canaã,
mas o povo judeu ocupou esse território. E aí, passaram-se muitos anos a ocupação do povo judeu naquela região. Os romanos invadiram esse território por volta ali do século 1 a.C., né? E aí os romanos ocuparam. Na época de Cristo, quem estava dominando essa região eram os romanos. E a gente sabe que ali, né, você tem uma nova vertente religiosa a partir de Cristo, que é o cristianismo. Mas os judeus não aceitaram o cristianismo. É tanto que nós temos lá a crucificação de Cristo. E é perguntado para os judeus, né, Pilatos, um líder romano, pergunta aos judeus: vocês querem que Jesus seja liberto ou que Barrabás seja liberto? E o povo judeu prefere Barrabás, porque viam em Jesus apenas um homem com boas palavras, mas viam em Barrabás alguém que pudesse libertar o povo judeu dos romanos. E os romanos acabaram, né, continuando naquele território, mesmo após a morte de Cristo. Barrabás não conseguiu libertar o povo judeu. Por volta de 70 depois de Cristo, os judeus tentaram fazer um conflito de fato contra os romanos. Perderam, muitos judeus se dispersaram, saíram do território. Por volta de 136, também depois de Cristo, outra revolta judia, novamente derrota, e boa parte dos judeus saíram da terra de Canaã. Ou seja, os judeus fugiram do seu território por causa da dominação romana. E aí vários povos ocuparam a região depois dos romanos, inclusive os povos árabes. Ou seja, 600 anos depois da saída dos judeus, os árabes ocuparam aquele território e ficaram por lá até o século XX, sendo a grande população que ocupava aquela região. E no século XX acontecem coisas interessantes. Primeiro, o desejo do povo judeu voltar para o seu antigo território. Isso já era desde o século XIX. Então eles saíram, mas queriam voltar. E ao mesmo tempo nós temos o Holocausto. Tivemos o Holocausto no século XX. Muitos judeus foram mortos. Então tivemos massacres judeus na Europa, tivemos massacres judeus na região oriental, também da própria Europa, o nazismo, o fascismo. E aí o que é que a ONU pensou? A ONU foi criada em 45, vamos mandar os judeus de volta para o seu antigo território, para a terra de Canaã, para a terra prometida. É uma população que é perseguida em várias regiões, só que lá já existia um povo. Essa terra de Canaã agora era chamada de terra palestina, ocupada pelos árabes desde o século VI, século VII. O que fazer com essa região? Como recolocar os judeus lá se já tem um povo? Mas o que fazer com a população judia que foi perseguida, que foi morta? Inclusive tivemos a morte de 6 a 8 milhões de judeus durante o nazismo. A solução encontrada pela ONU foi dividir o território, Ricardo. Essa divisão daria mais ou menos o seguinte: 43% para os palestinos, que já estavam lá desde o século VI, século VII, e 57% para os judeus. A população árabe não aceitou a formação do Estado judeu, e aí nós temos a Primeira Guerra em 48, vencida pelos judeus. Temos outra guerra em 56, também vencida pelos judeus. 67 e 73.